Olá, eu sou Elaine Cruz e é muito bom receber você aqui no Clínica da Alma. A gente sempre tem um encontro marcado aqui e, claro, é sempre bom saber que você está do outro lado e que a gente tem conversado sobre assuntos tão variados, mas tão importantes para a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre algo que acompanha a gente desde antes do nascimento. Quero falar sobre rotina. Quem é mãe conhece muito bem a rotina de um bebê. O bebê nasce e é muito interessante, porque a despeito de... a cada 15 dias ou nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, a criança ter às vezes uma necessidade de ficar mamando quase que o tempo inteiro, depois ele vai estabelecendo uma rotina. Isso é, a cada 3 horas, a cada 2 horas, ele vai procurando o seio materno, aí vai dormindo e a gente vai, ao longo dos meses, estabelecendo uma rotina que é tão importante para o desenvolvimento e para a formação do nosso bebê. Ao longo dos meses, a criança vai estabelecendo rotina da papinha, da comida, do suco, da dormida, enfim. O tempo vai passando, a gente vai organizando a amamentação, mas a verdade é que ao longo da primeira infância, isso é, ao longo aí dos 3 anos, dos primeiros 6 anos, é fundamental a rotina para a estrutura, até mesmo emocional do ser humano. Portanto, criança precisa ter hora de dormir, criança precisa ter hora para se alimentar, criança precisa ter hora para estudar. Sabe aquele schedule, como a gente diz em inglês, né? Aquela organização, aquela agenda que a gente monta, aquele horário que a criança vai deitar, que acorda, que a gente dá banho, que a gente coloca para a escola. É importante que pelo menos de segunda a sexta, quando a gente ainda tem um período escolar, que essa rotina seja muito bem estabelecida. Criança sem rotina é criança sem limite. Criança sem rotina é criança que vai se perdendo nos seus afazeres. Quando uma criança tem rotina, ela tem uma qualidade mental, intelectual melhor, até mesmo para estudar. Ela consegue organizar melhor os conteúdos da sua aprendizagem. Ela consegue organizar melhor o tempo para brincar, o tempo para atividades normais e o tempo, inclusive, para descansar e para estudar, para fazer a lição de casa. Então, esse tempo, quando muito bem administrado na infância, ele permite que a gente consiga, na vida adulta, e antes disso até mesmo na adolescência, controlar um pouco o que a gente chama da ansiedade, que todo mundo conhece. Portanto, quanto mais rotina uma pessoa tem, quanto mais organizados são os horários, menos ansiosa essa pessoa será. Quando a gente fala de adolescência, então, onde a gente tem tablet, onde a gente tem computador, onde a gente tem celular, onde a gente tem a rede social, ou as redes sociais muito bem distribuídas e desenvolvidas, e quase todo adolescente hoje tem seu grupo de amigos, tem o espaço da igreja, tem as atividades, tem o esporte, tem tanta coisa para fazer. É importante a manutenção da rotina, especialmente para que o adolescente consiga também organizar os seus afetos, as suas emoções, os seus sentimentos, equilibrando aí o que a gente chama das emoções, da sua agitação, o seu cotidiano, as cobranças do dia a dia, que são importantes, mas que também precisam ser comedidas. Rotina é fundamental. Tem muita gente que fala assim, mas rotina é tão chato, fazer todo dia a mesma coisa, mas é tão bom a gente pensar que a gente tem todos os dias um local para voltar, uma cama para dormir. Quando a gente tem rotina, a gente em geral come melhor, a gente em geral vive melhor. Para quem é casado, inclusive, já está mais do que provado que um casal que tem rotina, mesmo que ao longo da semana a rotina seja diferente do final de semana, o que é muito normal. Ao longo da semana a gente tem algumas tarefas que no final de semana não acontecem, como trabalho, como estudo. Muitas vezes ao longo da semana os pais não estão tão presentes, mas no final de semana já estão. Então, é claro que a rotina do meio de semana muda da rotina do final de semana, mas casais que mantêm uma rotina normal, cotidiana, mesmo que varie, eventualmente um tenha que viajar, o outro tenha que trabalhar um pouco mais tarde no dia outro, mas quando eles conseguem manter uma rotina, até mesmo a vida sexual, a saúde sexual do casal vai melhor. O casal consegue se organizar para namorar, o casal consegue se organizar para, pelo menos ao longo da semana, ter uma noite para jantar,
para estar junto, para conversar, para fazer um culto doméstico em casa, para sair para um evento a dois e até mesmo para organizar a vida sexual. O casal fica menos ansioso, consegue se organizar melhor. E aí essa sensação da segurança de voltar para casa, para a gente saber que está tudo no lugar, que a rotina se mantém, isso é importante. Quanto maior a nossa rotina externa, quanto melhor for a organização externa, não só dos espaços, mas também do tempo que a gente passa neles, mas também de como a gente utiliza, internamente a gente fica mais tranquilo, menos ansioso, com aquela sensação de segurança, de proteção e de conforto no nosso cotidiano. Para a vida adulta, a rotina, portanto, é importante. Quando as cobranças externas, a cobrança profissional, a vida do trabalho, a vida cotidiana da casa, muitas vezes exige tanto tempo para a gente ver tantas coisas, é importante que a gente estabeleça rotinas internas e pessoais também, de cuidado físico, de cuidado com a saúde, de consulta aos médicos, de organização do dia a dia da casa. A rotina do final de semana também é importante. Aquela rotina em que a gente estabelece, por exemplo, que todo sábado a gente sai para almoçar com os filhos, que todo domingo a gente vai à igreja, que a gente vai cultuar a Deus, que um dia da semana a gente vai fazer um culto doméstico, uma reunião de família. Essas rotinas que são estabelecidas numa casa, que fazem com que os membros dessa casa consigam saber exatamente o que eu vou esperar quando chegar em casa, era fundamental. É muito complicado uma criança chegar em casa e ela nunca saber se vai ter jantar, se não vai ter jantar, se os pais estão em casa, como é que vai ser, que horas vai dormir, que horas vai acordar, como é que vai ser o final de semana. Essas inquietações, essas interrogações a respeito do tempo ou do como vai ser e como vai acontecer o dia a dia, são complicadas para a nossa vida emocional. É claro que a gente sempre tem as inquietações e as interrogações normais do dia a dia. Uma viagem, um evento de final de semana, uma saída onde a gente se programa para fazer uma coisa, mas acaba acontecendo outras muito melhores. Aquele telefonema que a gente recebe de repente para chamar a gente para um almoço, ou para um jantar, ou para uma saída, ou para um aniversário. A gente sai da rotina e é bom até que isso aconteça, mas que a gente sempre se lembre de que quando a gente todos os dias vive dias sem uma rotina, sem um planejamento, sem nada muito organizado, a gente tem sempre a sensação de que a gente está pisando em ovos, uma insegurança para a gente lidar com o nosso cotidiano. Portanto, se você é pai ou mãe, estabeleça muito bem a rotina para os seus filhos, sejam eles pequenos, sejam eles adolescentes. Organize-se para que na sua casa haja horário para TV, horário para entrar na internet, horário para que se durma, horário para que a gente acorde, horário para que todos sentem à mesa para as refeições, horário para uma caminhada a dois, horários e tempo reservado para que a gente possa namorar, o cônjuge sair com aquela pessoa que a gente escolheu para viver o cotidiano, enfim, para que no nosso cotidiano essa rotina seja muito bem estabelecida. Quanto mais isso acontecer, a vida não vai ficar chata, não, muito pelo contrário. Ela vai trazer para a gente aquela sensação de segurança, aquela sensação de que as coisas estão devidamente nos lugares e como devem estar. E emocionalmente a gente vai ter muito mais equilíbrio. Assim como a gente precisa saber com quem a gente lida, assim como a gente precisa saber, e é tão importante a gente saber que a gente tem alguém que vai com a gente ao longo da vida, por exemplo, como cônjuge, é importante a gente saber também que essa pessoa vai estar lá todos os dias, naqueles horários previamente estabelecidos, que os nossos filhos vão chegar em casa dentro de uma rotina também previamente estabelecida, que a gente vai continuar uma vida em família, que a gente vai executar as tarefas cotidianas de uma casa, da igreja, do que quer que seja, mas que ainda assim a gente tem uma rotina que vai trazer para a gente uma vida emocional saudável, equilibrada e feliz. Para quem é casado, ainda traz uma vida sexual também saudável, equilibrada, mais cotidiana e feliz. E é claro, não dá para a gente deixar de falar sobre a nossa rotina também no nosso dia a dia. Aquele tempo em que a gente reserva do nosso dia para que a gente se ajoelhe, feche a porta do quarto,
fale com Deus, faça o nosso devocional, faça uma leitura bíblica, para que a gente tenha essa rotina. É muito lindo quando a gente vê na Bíblia que o próprio Deus, ao formar o Éden, colocar nele Adão e Eva, a Bíblia diz que todos os dias, no virar do dia, no virar da tarde, isso é, no cair da tarde, ele vinha para conversar com Adão e Eva. Devia ser um momento que eles esperavam assim com muita ansiedade, com muita alegria, porque afinal de contas era aquele momento em que o próprio Deus vinha conversar, um privilégio enorme. Mas hoje a gente também tem o privilégio de organizar ao longo do nosso dia, seja no início da manhã, ao final da noite, ao entardecer, quem sabe, aquele tempo em que a gente para tudo o que a gente faz e a gente de fato se organiza para ter uma rotina com Deus. Que Deus te abençoe, que você faça sempre da sua casa, da sua vida emocional, uma vida muito equilibrada, com rotina, com limite, com esse tempo para você, tempo para sua casa, tempo para sua família e tempo também com Deus. Deus te abençoe.